Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No artigo 2º do tratado, nós vamos ver as consequências desta verdadeira devoção. E a primeira consequência é que Maria se torna rainha dos corações. Maria, rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se tirar evidentemente duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada. Ela não pode fazer neles a sua morada como Deus lhe ordenou. Formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Maria Santíssima se torna rainha dos corações e ela recebe de Deus poder sobre as almas dos eleitos. E que poder é este? Não é um poder que existe nela, mas um poder que foi conferido a ela. É o que nós veremos mais à frente no tratado da verdadeira devoção. Que Maria recebeu tudo por graça. Então ela recebe um poder sobre as almas dos eleitos por graça de Deus. Por graça. Mas Nossa Senhora não pode exercer o poder que o Senhor lhe conferiu sobre as almas se os eleitos não lhe permitirem. Se os eleitos não se consagrarem a ela de forma íntima, se os eleitos não se abandonarem a ela de forma íntima, porque imagina, Nossa Senhora que teceu o menino Jesus no seu ventre, que o educou, que o amamentou, que o fez crescer como homem, ela quer da mesma forma fazer conosco. Mas para que ela faça conosco, nós precisamos fazer como o menino Jesus fez, ser totalmente obediente e dependente da Virgem Maria. Porque Jesus foi dependente dela, se escondendo, sendo submisso, para que Nossa Senhora exerça o poder que Deus lhe deu sobre a sua alma e sobre a minha. Nós devemos dar a ela o direito e o poder sobre as nossas almas, conferir a ela, dizer: rainha do meu coração, rainha da minha alma, me dirija, me ordena, me forma, vem me nutrir como a Senhora quer e como a Senhora sabe. Porque o grande problema é que muitas vezes dizemos amar Nossa Senhora, tê-la por mãe, mas não damos a ela o acesso total à nossa alma para que ela nos dirija, para que ela nos oriente, para que ela nos conduza a Jesus. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, nos deu também sobre os seus filhos adotivos, e isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Quando Maria se torna rainha do coração, dos corações, isso quer dizer que Maria tornou-se rainha do corpo e da alma, que ela detém sobre o corpo e a alma a graça de poder ordenar por graça de Deus, por obra de Deus, por virtude de Deus. Então Nossa Senhora passa a ordenar nosso corpo e nossa alma. No corpo, como que Nossa Senhora nos ordena? Fazendo-nos parecer com Jesus, fazendo-nos parecer com seu Filho, nos formando nos moldes de seu Filho. Porque imagina, se foi ela que formou Jesus, ela tem o molde para formar-nos a imagem de seu Filho, Jesus. Nossa Senhora conseguirá te formar como formou Jesus, se nós dermos a ela a nossa alma e o nosso corpo. Então Nossa Senhora no corpo, ela vai trazendo para as mulheres a modéstia, o bem vestir-se. As mulheres passam a se vestir com pudor, sem chamar a atenção dos olhares, sem excitar os prazeres sensuais. Os homens passam a se vestir como homens mesmo, como pessoas que se portam diante de Jesus como verdadeiros cristãos, como pessoas que vão abandonando esses trejeitos de meninos, de moleques, e se portam como homens de verdade. Porque hoje em dia, meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo uma classe de homens que não se portam como homens, que não se portam no falar, no vestir-se, no andar, em tudo, em tudo. O Senhor Jesus precisa forjar nosso caráter. E quem é que vai nos ajudar nisso? A Virgem Maria. Homem, seja homem. Mulher, seja mulher. E onde está o nosso exemplo? Em Maria
e em José. José é aquele que assume a paternidade de Jesus como padrasto, como um pai adotivo. E Maria, mãe de Jesus. São José, você vê que ele toma a frente da casa, que ele conduz Maria com o menino Jesus no seu ventre para o Egito, para fugir do massacre das crianças inocentes, dos santos inocentes. Então ele toma a frente como um pai, como alguém que está à frente da sua casa para conduzi-la. E Maria Santíssima, sempre silenciosa, sempre santa, sempre casta, sempre sábia na palavra de Deus. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. Maria é rainha do céu e da terra por graça e Jesus Cristo é por natureza e conquista. Vamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei do céu e da terra por natureza e por conquista. Por natureza porque ele tudo criou, ele é Deus. Jesus é rei do céu porque ele é o criador do céu. Jesus é rei da terra, do universo, porque ele criou a terra, ele criou o universo. Aí por natureza, por conquista, porque mesmo tudo já estando sujeito a ele, na cruz, mais uma vez, ele conquistou de novo, sujeitando todas as coisas a si e ressuscitando ao terceiro dia como triunfante, vencedor da morte e do mal e do pecado. Por isso Jesus, ele é rei por natureza, porque é Deus, e por conquista, porque sendo Deus se encarna, morre e conquista para si os seus filhos e filhas, e toda a criação está sujeita a ele mais uma vez, por natureza e por conquista. Nossa Senhora é rainha do céu e da terra por graça. Por quê? Ela não é Deus. Então não está na sua natureza ser rainha do céu e da terra. Por conquista também não pode, porque Nossa Senhora, como não é Deus, não é capaz de dar sua vida em expiação dos pecados da humanidade. Então Nossa Senhora não é rainha do céu e da terra, nem por natureza e nem por conquista. Ela é por graça. Porque aquele que é por natureza e conquista e que sujeitou tudo a si, sujeitou também tudo a ela. Por graça. Ou seja, Deus concedeu a Nossa Senhora, Deus concedeu a Maria a graça de ser rainha dos corações, rainha do céu e da terra, tudo isso por graça. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos rainha dos corações. Quero honrar Maria Santíssima porque nós costumamos usar o terço, o escapulário. Nós andamos com vestes, com camisas de Nossa Senhora, e isto é muito belo, mas a honra verdadeira a Nossa Senhora não está aí, não está aí. Por quê? Nós vamos ver mais para frente os devotos exteriores, pessoas que guardam sua devoção nas coisas exteriores, enquanto o seu interior não existe uma devoção verdadeira e profunda, frutuosa. Portanto, precisa haver no nosso interior, na nossa alma, uma entrega absoluta a esta rainha dos corações. Esta é a primeira consequência. Rainha Maria dos corações, rainha do céu e da terra. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. A Virgem Santíssima é necessária aos homens para que os homens consigam a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançar o seu fim último. Em razão disto, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção a outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. A Virgem Santíssima é muito necessária para os homens salvar-se. E quando olhamos para a devoção aos santos, o culto aos santos, nós precisamos deixar muito claro que Nossa Senhora não é um acréscimo, não é algo que nós vamos ter junto com os santos, não. O culto que damos à Virgem Santíssima é um culto especial que só ela tem, só ela é digna e só ela merece. Por isso que existem as espécies de culto na igreja. A latria, que é o culto prestado a Deus, adoração ao Deus verdadeiro. Daí vem a idolatria, colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus, adorar um ídolo. Então latria nós damos a Deus,
E aí, quando nós chegamos em Nossa Senhora, aí existe o culto chamado hiperdulia, que é a veneração à Virgem Santíssima, Mãe de Deus, Rainha do céu, Rainha da terra, acima dos santos e acima dos anjos, como Rainha do céu, da terra, Rainha dos anjos. Nossa Senhora tem um título de Rainha dos anjos e Rainha dos apóstolos. Quando nós olhamos mais abaixo de Nossa Senhora, está aí São José, que nós temos um culto chamado de protodulia. É um culto que prestamos somente a São José também, porque o primeiro santo, o primeiro dos santos a dar culto. Então a igreja, abaixo de Nossa Senhora, vem São José, depois os outros santos. Então nós prestamos latria a Deus, hiperdulia a Nossa Senhora, e nós prestamos dulia, protodulia, aliás, a São José, e dulia aos santos, a todos os outros santos. Então os santos estão abaixo de Nossa Senhora, para entendermos que Nossa Senhora é extremamente necessária para a salvação dos homens, para a salvação dos homens, dos santos, dos eleitos, dos predestinados, que é um termo que São Luís usa muito no tratado, os predestinados. Nós somos predestinados para estar com o Senhor na glória, para sermos gerados no ventre de Maria Santíssima. Por isso estamos aqui, chegamos aqui a esta consagração, a esta total consagração à Santíssima Virgem por este método de São Luís. Por isso é preciso entender que o culto à Virgem Maria não é um acréscimo, mas é um culto necessário para a salvação dos homens, para a salvação das almas. A devoção à Virgem Maria é necessário a todos para salvar-se. A todos, a todos. O tratado nos diz assim: provaram ainda os santos e os escritores espirituais que é sinal infalível de reprovação, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Olha isso, olha que forte o que São Luís nos ensina. Um santo da igreja está nos ensinando o quê? Que é sinal de reprovação certa. O que é isso? Nós vamos chegar diante de Deus e Deus irá nos reprovar se nós formos indiferentes, indelicados a Nossa Senhora. Se nós faltarmos com estima e com amor para com a Virgem Santíssima, com toda certeza nós seremos reprovados. E São Luís vai dizer: pelo contrário, é sinal certo de predestinação e não reprovação ser-lhe inteiro e verdadeiramente dedicado e devoto. Quer ser predestinado e aprovado e não reprovado, é preciso ser inteiramente dedicado e devoto da Virgem Santíssima, de Nossa Senhora. O próprio demônio e seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo ainda que de má vontade. Ainda que de má vontade. São João Damasceno vai dizer assim: vosso devoto a Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Ser vosso devoto a Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. São João Damasceno está dizendo que quando Deus quer salvar uma alma, a arma que ele dá é a devoção à Virgem Santíssima. É uma devoção profunda à Virgem Santíssima. Então, para Deus salvar-me, para que Deus me salve, para que Deus te salve, sabe o que Deus nos chamou a ser? Muito devotos de Nossa Senhora. Muito devotos, muito entregues à Virgem Santíssima, consagrados a ela de forma íntima e especial, como nesta consagração e nesta devoção. O que vem narrado nas crônicas de São Francisco: viu ele, num êxtase, uma grande escada que ia ter ao céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por esta escada para chegar ao céu. Olha que coisa bela. O grande São Francisco de Assis, pai seráfico, num êxtase arrebatado pelo Espírito Santo, num êxtase em união íntima com Deus, São Francisco vê o céu e uma escada para o céu. E ele tem o discernimento, o entendimento, que essa escada para o céu é a Virgem Maria. E que para entrar no céu é preciso passar por esta escada. Quem quiser entrar no céu terá que passar por esta escada.
porque foi esta escada que Deus usou para descer do céu. A escada que Jesus usou para descer do céu é a mesma escada para subir aos céus. Ninguém vai ao céu sem passar pela Virgem Santíssima. Ninguém. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Grave isso no seu coração. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguirem a salvação, é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Virgem Santíssima, com a Santíssima Virgem, e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos para salvar-se, a devoção à Virgem Maria é ainda muito mais importante àqueles que são chamados a uma perfeição de vida cristã maior. Como assim? É só olharmos para os santos. Os santos foram aqueles que foram chamados a uma perfeição de vida maior, a uma união íntima com Jesus, que é um grau de oração, a união perfeita com o Senhor. Os santos alcançaram isso. E nós precisamos tender a isso, porque é a terceira conversão. É quando nós, de fato, nos unimos a Deus de tal forma que nós alcançamos esta união onde o meu amor torna-se o amor dele, onde, de fato, eu sou do meu amado e o meu amado é todo meu, aonde o amor nos consome, nos abrasa e nos conduz. E só é possível chegar a este amor pela Virgem Santíssima, pela Virgem Maria. Ninguém, nenhum santo, por mais que tenha tido um grau de união, de amor com Deus muito alto e muito forte, tenha alcançado a última morada, como vai nos ensinar Santa Teresa, nenhum chega perto da perfeição, da união de amor entre Jesus e sua Santíssima Mãe. Ninguém. Por isso, o caminho da perfeição cristã, o caminho da perfeição no amor, o caminho da perfeição da união íntima de amor com Jesus é Maria. É a Virgem Maria. É a Santíssima Virgem. Não existe outro caminho, não existe outra escada, não existe outra solução. E como que nós alcançaremos isso? Dependendo totalmente da Virgem Maria. Quem se consagra a ela por esta consagração passa a depender de Nossa Senhora em tudo. Tudo é teu, mãe. Desde o meu chinelo ao meu fio de cabelo, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo eu dou à Senhora. A Senhora é o meu patrocínio. É quem cuida de mim. É quem me dirige. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura. Maria foi encontrada com graça diante de Deus somente por auxílio de Deus. Somente porque Deus derramou a graça, ela cooperou e esta graça superabundou nela que já era cheia da graça. Agora você e eu, nós não conseguimos viver cheios da graça sem o auxílio de uma criatura. Nossa Senhora não precisou do auxílio de criatura, mas apenas do Criador, de Deus, do Espírito Santo. Este foi o auxílio de Maria Santíssima para viver cheia de graça. Você e eu, nós não conseguimos sozinhos. Não conseguimos apenas com o auxílio de Deus. Por isso nós precisamos do auxílio da criatura. Por isso que Deus usou de Nossa Senhora para se encarnar, para dar-nos um auxílio para chegar a Ele. Foi Deus que nos deu este auxílio oportuno. Não fomos nós que escolhemos, nós católicos que escolhemos Maria por auxílio, Maria como mãe. Não, foi Deus quem nos deu Maria como auxílio oportuno para vivermos uma vida de graça. O motivo de não sermos fiéis a Deus numa vida de graça e não sermos fiéis ao Espírito Santo de Deus é porque não dependemos totalmente de Maria Santíssima. Não damos a ela a nossa vida. Não damos a ela nosso tudo. Só Maria
Só Maria confiou a Deus as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Maria Santíssima recebeu as chaves dos celeiros dos céus, do divino amor. É a dispensadora do amor divino sobre nós. É Maria que dispensa com sua intercessão sobre nós o divino amor, o Espírito Santo. Aquilo que Deus quer comunicar a nós, como esposa do Espírito, como medianeira das graças, como rainha dos céus, dos corações, é ela que cuida dos celeiros de Deus, dispensando para nós as maravilhas do divino amor, as maravilhas do amor perfeito, do amor sublime, do amor santo de Jesus. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre para aí passarem aprazivelmente com Deus, para aí passearem aprazivelmente com Deus. Eva foi infiel e em Eva, Adão e Eva, todos nós nos tornamos miseráveis. Em Jesus e Maria, todos nós nos tornamos predestinados, eleitos, segundo o desígnio de Deus. E nós vamos ver nos desígnios de Deus, nos planos de Deus, a Virgem Santíssima. Portanto, para nos eleger, para nos escolher, Jesus Cristo decidiu passar esta escolha pelo coração de sua mãe, pelo ventre de sua mãe Santíssima. Portanto, a nossa eleição, o nosso seguimento a Jesus está intimamente ligado a Nossa Senhora. Os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem e em a ter sempre presente como o perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Os maiores santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes, são as mais assíduas em rezar, em orar, em pedir o auxílio da Virgem Maria. Quer ser santo, para se tornar uma alma santa, é preciso rezar pedindo o auxílio da Virgem. Quer ter uma alma rica em graça e em virtudes, é preciso pedir o auxílio da Santíssima Virgem. Porque onde Nossa Senhora entra, aonde ela coloca o seu patrocínio, as graças de Deus são garantidas. As bênçãos de Deus são garantidíssimas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo. Todas as tuas orações e até as tuas comunhões eucarísticas devem passar por Nossa Senhora. Nós vamos ver no tratado que São Luís nos indica como comungar Jesus a partir desta consagração a Nossa Senhora. Nós vamos ver mais para frente. A devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos. Porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim, foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por M. de Rent, agora eu não sei o nome, mas olha o que está dizendo São Luís, que nos últimos tempos, esta bondosa mãe, esta santa mãe, suscitará santos que ultrapassarão os anteriores em santidade, em poder e graça. Nunca precisamos de tantos santos como nos nossos tempos. Daqui a pouco nós veremos que nós, com esta devoção a Nossa Senhora e com esta consagração, somos levantados como os apóstolos dos últimos tempos. Nossa Senhora te escolheu para ser santo, para ser santa. Nossa Senhora te levantou para ser santo e para ser santa. Não se afaste da Virgem Maria, mas se apegue ainda mais a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.